França, o país europeu com a sétima maior economia global. Com um impressionante PIB de 2,9 trilhões de dólares, é notoriamente famosa por sua cozinha refinada, suas grifes de luxo inigualáveis e, sem dúvida, pela capital Paris, o cobiçado destino turístico mais popular do planeta. Além disso, sua rica e controversa história colonial permitiu que a França ascendesse como um dos mais imponentes impérios da história da humanidade, preservando uma marcante influência global e recebendo reconhecimento dos líderes chaves de várias organizações, como a União Europeia e o G7. No entanto, uma tempestade ameaça esse prestigioso cenário. O país tem sido abalado por uma crescente onda de instabilidade política e social, deixando a França cambaleante e perdendo terreno para grandes potências globais, em grande parte devido à resistência obstinada do povo francês a mudanças. Prepare-se agora, pois nesse vídeo vamos mergulhar no coração dessa temática e desvendar por que a França está no precipício de um inevitável colapso econômico e como o caos social ameaça o futuro do país. Conhecimento Mestre apresenta França, o início de um colapso. Para realmente compreender a realidade contemporânea francesa, é fundamental iniciar nossa jornada em 1789, com os efeitos abrangentes da Revolução Francesa. Este evento histórico resultou no desmantelamento do absolutismo e na implantação de ideias quase incontestáveis na sociedade francesa, como se vê na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e nos princípios emblemáticos de liberdade, igualdade e fraternidade. Esses pilares forjaram uma poderosa mentalidade social na população francesa, plantando as sementes para o sólido sistema de bem-estar social adotado pelo governo francês pós-Segunda Guerra Mundial e que persiste até hoje. Surpreendentemente, a França detém o recorde de maior gasto em bem-estar social do planeta, com mais de 31% do seu PIB alocado a essa causa. De início, é crucial entender que a decadência francesa está intimamente atrelada à própria população do país, que se encontra em uma encruzilhada, incapaz de tomar um rumo claro e decidido em questões sociais. O sistema inaugurado em 1958 sob a liderança do general Charles de Gaulle, que trocou o sistema parlamentar por um semipresidencialismo, com o poder dividido entre um presidente enquanto chefe de Estado e um primeiro-ministro na função de chefe do governo, tem revelado uma instabilidade crônica ao longo do tempo. A França tem resistido bravamente às mudanças, independentemente das inclinações políticas dos governos variados. Qualquer iniciativa governamental que contraria uma parcela da sociedade tende a desencadear grandes manifestações, como por exemplo os protestos dos coletes amarelos, que eclodiram em 2018 devido ao aumento no imposto sobre combustíveis, mas que rapidamente se transformaram em um movimento abrangente contra a desigualdade econômica, o alto custo de vida e a injustiça social. Recentemente, uma onda de protestos que reuniu mais de 1 milhão de pessoas inundou as ruas, todos unidos contra a reforma da Previdência proposta por Macron. Esse projeto busca elevar a idade de aposentadoria na França de 62 para 64 anos, mesmo contando com um dos sistemas mais generosos da Europa. Essas constantes manifestações exercem uma pressão política maciça e sublinham a evidente instabilidade política que assola o país. Como membro fundador da União Europeia e uma das maiores economias da região, a França tem relações estreitas com seus vizinhos europeus. Dentro da União Europeia, a França mantém uma relação especialmente forte com a Alemanha, com quem compartilha uma visão de uma Europa mais integrada e federalizada. Este relacionamento bilateral, frequentemente chamado de eixo franco-alemão, é muitas vezes o motor da política da União Europeia. Fora da Europa, a França mantém relações significativas com os Estados Unidos e a China, que são duas das principais potências globais. Com os Estados Unidos, a França tem uma relação de longa data, que abrange a cooperação em segurança e defesa, através da OTAN, bem como áreas como comércio e clima. Embora haja diferenças em algumas questões, como a política externa do Oriente Médio, a relação é geralmente caracterizada pela cooperação e o respeito mútuo. Com a China, a França também tem relações multifacetadas, que inclui comércio, cooperações em questões globais como a mudança climática e diferentes questões como direitos humanos.
A França também tem procurado fortalecer as suas relações com países em rápido crescimento na África e na Ásia, em parte através da promoção da língua francesa e de sua cultura. Além disso, a França mantém laços especiais com muitos países africanos, principalmente aqueles que foram anteriormente colônias francesas. A França continua a ter uma presença significativa na África, através da ajuda ao desenvolvimento, da cooperação em segurança e da promoção da cultura e da língua francesa. No Oriente Médio, a França tem uma história de envolvimento e mantém relações significativas com países como o Líbano, onde desempenha um papel de mediador e doador de ajuda. Além disso, a França mantém relações com o Irã e países do Golfo, e tem desempenhado um papel nas negociações sobre o programa nuclear do Irã. Em suma, a França, como uma das principais potências mundiais, tem uma vasta rede de relações internacionais. Essas relações são moldadas pela história da França e pelo seu papel na União Europeia e na OTAN, e pelas suas prioridades estratégicas, que incluem a promoção da paz e da segurança, a proteção dos direitos humanos e o combate à mudança climática. Emmanuel Macron, que assumiu o poder em 2017, prometendo transformações econômicas, tem sido constantemente confrontado com a acusação de estar desconectado das preocupações do cidadão médio. Suas políticas focadas no mercado têm causado agitação social, apesar de uma forte campanha contra adversários como Marine Le Pen. Amplamente percebida como pertencente à extrema-direita, a reeleição de Macron em 2022 aconteceu com quase 2 milhões de votos a menos do que em 2017, destacando uma perda substancial no seu poder político. Ademais, o governo francês parece impossibilitado de realizar cortes significativos nos gastos públicos. É o segundo país da Europa que mais gasta em relação ao seu PIB, sendo superado apenas pela Ucrânia. Isso se torna ainda mais alarmante quando consideramos que a dívida pública em relação ao PIB situa-se em 109%. A questão primordial é a excessiva burocracia e a rígida regulamentação do mercado, que resultam em uma taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos acima de 17% por mais de 3 décadas, uma das mais elevadas de toda a Europa. A estrutura educacional francesa contribui para esse quadro, pois não está formando jovens com habilidades adequadas. O sistema educacional tem mostrado resultados insatisfatórios na avaliação internacional de estudantes, conhecido como PISA, especialmente na disciplina de matemática. Essas falhas acabam prejudicando a produtividade. Um déficit de 140 bilhões de euros foi gerado entre 2004 e 2019 devido à queda na produtividade, além de uma redução de 5,8% do PIB per capita no mesmo período. Com esses obstáculos na educação e na produtividade, consequentemente há uma defasagem na inovação, um aspecto que o governo francês tem tentado modificar. Macron anunciou um plano de aumentar os gastos com pesquisa e desenvolvimento para 3% do PIB até 2030. Além de um investimento de 30 bilhões de euros em inovação. No entanto, apesar do aumento de 115% dos investimentos em startups em relação a 2021, ainda há desafios para atrair investidores no país. No âmbito energético, apesar de 75% da eletricidade francesa ser fornecida pela energia nuclear, a falta de atualização na infraestrutura resultou na paralisação de mais da metade dos 56 reatores em 2022. Com isso, a França passou a importar a eletricidade da Alemanha, tornando-se um importador líquido de energia pela primeira vez em 30 anos. O setor automotivo, tradicionalmente forte na França, vem sofrendo uma queda significativa nas vendas, que atingiu 7,8% em 2022. As razões são diversas, incluindo a crise no fornecimento de microchips, a alta de inflação e a crescente competição da China, especialmente no mercado de carros elétricos. Além disso, a questão migratória, um legado de seu passado colonial, tornou-se muito relevante. Imigrantes vêm de ex-colônias do norte e oeste da África e o assunto tem sido amplamente debatido em toda a Europa. Esse cenário contribuiu para o crescimento de partidos políticos críticos à imigração, como podemos observar na ascensão de Marine Le Pen e Éric Zemmour. A crise social, política e econômica na França revela os desafios complexos enfrentados pelo país e a dificuldade de encontrar soluções para os seus problemas econômicos e sociais. Com a resistência do povo francês às mudanças propostas pelos diversos governos e com a possibilidade de perda de relevância econômica no futuro, é provável que essa crise se intensifique nos próximos anos.